Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje, ele é fundamentado na lição Deus e Nós, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, que está em seu livro Encontro Marcado. Emmanuel, sabiamente, ele nos traz alguns ensinamentos que são de grande relevância para nós. Às vezes, nós nos referimos a Deus chamando-o de Pai. E quando nós passamos por algumas dificuldades, é natural que, ainda enquanto espíritos vacilantes e fragilizados pelas próprias imperfeições, nós perguntamos: meu Deus, por quê? Por que, Senhor, estou passando por essas provas, por essas dificuldades? Mas nós precisamos compreender também que Deus é manifesto, que Deus está presente em nossas vidas e que, assim como contamos com Ele, Ele também conta conosco. Eu peço licença para ler alguns trechos da mensagem e fazer certos comentários através de algumas perspectivas que eu tenho certeza que a doutrina espírita tem explicitado-nos, mostrando-nos a respeito dessa ação divina em nossas vidas, que nós entendemos, porque a doutrina espírita, ela nos traz a fé raciocinada. Diz Emmanuel: indubitavelmente, Deus, nosso Pai Criador, fará que a terra alcance a perfeição. Vejamos. E quando ele se refere à terra, naturalmente é a humanidade. E nós vivemos num globo em que há espíritos de diversos graus evolutivos. Nós encontramos espíritos egressos, ou seja, que saíram há pouco tempo da primitividade, das condições em que foram espíritos que estagiaram nos reinos inferiores. Espíritos mais evolvidos, espíritos mais sábios, mais benevolentes, enfim. Só não temos no planeta Terra nenhum espírito puro, porque só um aqui esteve perfeito, que nós conhecemos como governador espiritual do planeta Terra, nosso Divino Mestre Jesus. Então está estabelecido por Deus que a humanidade alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete na condição de filhos e criaturas de Deus no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Quando alguém fica lamentando, mas por que esse mundo é tão ruim? Será que é mesmo? Será que esse ruim não é uma projeção do próprio eu, que se vê com entendimento obnubilado, obscurecido pela própria ignorância e que se projeta no entorno? Porque se mudarmos a nossa visão, nós iremos perceber o quanto são importantes as oportunidades que temos todos os dias para o nosso crescimento espiritual.
Se cremos que o mundo não está bom, então que façamos a nossa parte, o nosso aprimoramento espiritual, para que ele vá se externando e assim o outro, a outra. Quando nós nos melhoramos, o mundo que habitamos vai se tornando melhor. E continua Emmanuel, clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio, a cooperação. Deus conta conosco, mas não constrange o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele vai se ampliando de acordo com a nossa evolução. Menos evolvidos, menos evoluídos, o livre-arbítrio é mais restrito. Mais conscientes, mais racionais, mais elevados espiritualmente, porque também temos maiores responsabilidades, o nosso livre-arbítrio é mais amplo. E vale notar que, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber as tarefas a que somos conduzidos. Então, pelos nossos deveres imediatos, nós podemos entender o que Deus espera de nós. Por exemplo, enquanto cidadãos, votar é uma obrigação que nós temos. Nós temos que cumprir com o nosso dever como eleitores. Ainda que muitos de nós tenhamos ojeriza quanto às questões políticas. Mas se nós queremos que o país melhore, precisamos votar conscientemente. Na família, nós temos os nossos compromissos com aqueles com os quais nós convivemos. E os nossos compromissos não são apenas aqueles em que honramos e que não devemos deixar que nada falte a eles em termos materiais, mas morais. Quais são as nossas atitudes que indicam que nós somos aqueles que amamos os nossos familiares e fazemos o nosso melhor, porque às vezes existem aqueles que, acostumados com a vida mais íntima da família, não poupam seus familiares de palavras ácidas, de críticas, em que esses familiares se sentem muitas vezes humilhados, oprimidos, abatidos, deprimidos. Por que nós escolhemos as palavras com as pessoas que nós temos a interação social para não melindrá-las ou para não sermos vítimas dos seus revides e não temos os mesmos critérios com aqueles que dividem conosco o pão na mesa? Detente assim de quando em quando para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. E aí Emmanuel diz assim: Deus é a paternidade suprema. Ele é o Pai maior. Deus, conforme disseram os Espíritos ao professor Allan Kardec na primeira questão de O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E os seus atributos, as suas qualidades divinas são únicas, porque ele é infinito. Mas nós não conseguimos compreendê-lo senão de uma forma mais circunscrita. Todavia, ele se manifesta em toda a criação, em nós e em fora de nós. E enquanto
paternidade suprema, diz Emmanuel, que em razão disso, ele terá concedido ao nosso coração um ou alguns filhos no instituto da consanguinidade, a fim de que os ajudemos a moldar-lhes o caráter. Então, quando constituímos família, os espíritos que reencarnarão como nossos filhos, nós não sabemos de onde vieram, quais foram as experiências pretéritas, quais são as marcas que deformam suas personalidades, seus egos, suas heranças psicológicas, aquilo de que necessita a fim de que possam vencer as suas qualidades inferiores. A maior missão que um pai e uma mãe podem desempenhar ou podem desempenhar é justamente a da paternidade e a da maternidade. É a maior missão. E saibam as mães, sem demérito para os pais, que vocês que cuidam dos seus filhos, fazendo-lhes o melhor, tem bônus espiritual dobrado no mundo astral. Ficaram felizes? Pois vocês merecem este prêmio. Vocês merecem pelo amor que dedicam aos seus filhos, pela fidelidade aos compromissos assumidos. Vocês representam a providência divina em nossos lares. Que Deus as abençoe. Embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa, muitos pais, às vezes, os filhos não veem seus sacrifícios para manter a harmonia do lar, para mostrar aos filhos os caminhos retos que devem ser seguidos, porque quantos estão sendo sequestrados por aliciadores na internet, nas redes sociais, com banalidades, com futilidades, com a promiscuidade, com a perversão. Precisamos ficar atentos ao que os nossos filhos estão acessando na internet. Você, pai e mãe, você está fazendo o controle dos pais no celular, no computador? Você tem pesquisado os históricos das pesquisas que seus filhos têm feito? As palavras que ele tem verbalizado, os gestos, as atitudes? Se estão usando termos chulos, palavras degradantes e imorais? Se não ouviram de vocês, pais, onde é que eles estão ouvindo? Precisamos ficar mais atentos, porque uma pequena brecha numa barreira de uma usina, por exemplo, pode se expandir e tudo virar um transtorno, um desastre incomensurável, cujas consequências não podem ser medidas. Um espinho no pé impede a nossa marcha tranquila, o nosso equilíbrio, a nossa saúde. E precisamos remover esse espinho. E às vezes a nossa indiferença para com os nossos filhos é o espinho que vai evitar que ele possa seguir pelos caminhos do bem. O espinho deve ser retirado. A nossa indiferença, a nossa ignorância pode fazer com que os nossos filhos se percam nesta encarnação, nesta existência. Como, por exemplo, o interesse pelos bens materiais, o apego ao dinheiro, ao poder, a irresponsabilidade nos envolvimentos passionais, podem atrasar a evolução em séculos e até milênios.
Prossigamos. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, Ele te pede que ames o próximo de tal maneira que te transfigure em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Sendo Deus este amor fecundo e infinito, nós estamos amando o próximo como a nós mesmos. Agora, existem aqueles que não se amam. Quando é que nós não nos amamos? Quando negligenciamos os nossos deveres. Para esses pais que nós temos essa orientação da espiritualidade, de ficarem atentos aos comportamentos dos filhos, é porque a humanidade do futuro, ela vai refletir a humanidade do presente, da atualidade. Tragam seus filhos para as casas espíritas, para as igrejas. Implantaram o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, escolha o dia e o horário, reúna-se com a família. O Evangelho segundo o Espiritismo, livros complementares da doutrina espírita, a Bíblia. Estes ensinamentos, quando nós comentamos e refletimos sobre eles no lar, acende uma luz diferente. Então estabeleça um horário que seja de 15, 20, 30 minutos a realização do culto. Faça uma prece, porque quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, nós estamos convidando Jesus para se hospedar em nossa casa. E os amigos espirituais, eles participam conosco. Colocamos ali uma garrafa com água cristalina, purificada. Os amigos espirituais vão fluidificá-la. E depois dos comentários, encerramos com uma prece. E a luz espiritual ali fica acesa. E ela é identificada pelos espíritos superiores das esferas mais altas. Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que Ele aguarda e adote as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível que se coloque. A tolerância construtiva, o perdão incondicional vai exigir de nós amor. Porque quem perdoa, recorda-se da ofensa, por exemplo, e não se sente triste, ressentido, magoado. Ele lembra que foi ofendido, mas ao invés de sentir raiva do ofensor, da ofensora, ele sente piedade, compaixão, não como se considere melhor. Não é melhor do que o outro, mas entende que o outro, num momento infeliz, teve uma atitude que lhe feriu. E nós só nos sentimos feridos porque ainda somos orgulhosos. Porque se fôssemos humildes, nós não nos sentiríamos ofendidos e melindrados por nada. Absolutamente nada. E as nossas reações nessas interações interpessoais vão mostrar-nos os defeitos morais que trazemos em nós e que devem ser corrigidos. Nós não devemos ser complacentes com as nossas fraquezas.
condescendentes, porque para nós, às vezes, nos justificamos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu estava num mau momento. Mas o outro também não estava quando ele lhe direcionou uma palavra infeliz? Por que nós nos justificamos perante a nossa própria consciência e não justificamos os erros dos outros, que também, tanto quanto nós, trazem imperfeições morais? Emmanuel diz que Deus é trabalho. E é imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam. Então alguém fala assim, nossa, para servir a Deus eu tenho que fazer uma obra, algo que seja notado por todos. Ledo engano, equívoco. Vejamos o que ele diz. Pequenas obrigações. O trato da terra. Sabe aquele quintal? Cuidar dele. Sabe aquela chácara, aquele sítio? Cuidar deste solo sagrado. O zelo da casa, uma vassoura bem direcionada. Um pano úmido para retirar a poeira dos móveis. As teias de aranha. Olha, a limpeza do reduto doméstico é uma forma de contribuir com Deus. E tem gente que fala, eu não tenho talento para lavar louças, então aprenda a ter. A lição a ser administrada ou recebida, nós temos muito o que aprender, como agora estamos aprendendo com Emmanuel. E temos que ter a humildade de reconhecermos que nós não sabemos. Mas se já temos algum conhecimento e que possa ser compartilhado, que o façamos com amor e humildade. Deus é trabalho, diz Emmanuel. É imperativo que também nós honremos os compromissos afetivos. Compromissos afetivos. Enquanto pais, irmãos, enamorados, amigos. Porque às vezes existem aqueles que dizem assim, que tal amigo não é como ele esperava que fosse. Então, fidelidade aos compromissos afetivos. O dever profissional. Se nós temos encargos na empresa, na instituição que nós trabalhamos, nós devemos fazer o nosso melhor. Com honestidade, com equilíbrio. Se temos que organizar a documentação, para que ela seja depois levada à apreciação do fisco, da Receita Estadual, da Receita Federal, que o façamos com dignidade. Por quê? Porque aprendemos com o Divino Mestre Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Porque muitos dos nossos irmãos colocam os bens materiais como o mais importante do existir, quando na verdade tudo o que é material permanecerá até o nosso corpo físico e levaremos conosco o bem que nós realizamos ou o mal que nós semeamos. É o que nós levaremos conosco, é a nossa bagagem espiritual. E Emmanuel diz, com uma forma muito singela e encantadora, até mesmo a proteção de uma flor. Olha, e às vezes existem aqueles que sequer observam a beleza do dia.
o sol, a chuva, o calor, o frio, mas se chove, fala que não para de chover. Se faz sol, fala que está calor demais. Se faz frio, fala esse frio não vai acabar. Enfim, Deus é Deus e Ele tem paciência infinita. Deus é trabalho na altura de tarefas que Ele te solicita realizar com alegria em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Então, essas pequenas atitudes, estamos passando com carro, ou que seja a pé, se percebemos um obstáculo na via, vamos lá removê-lo, que poderemos salvar uma vida. Uma pedra maior, talvez um motociclista distraído, passe em cima dessa pedra, perca o equilíbrio e desencarne. Olha, o zelo. Vai sair de casa, percebeu que o vizinho está com o portão aberto, mas o carro não está na garagem, alguma coisa aconteceu. Nos tempos que nós estamos vivendo, isso só pode ser um incidente. Procure localizar o vizinho. Será que ele não saiu, esqueceu o portão aberto? E estará sujeito aos perigos deste mundo que ainda é habitado por espíritos malfazejos, por espíritos das sombras encarnados? Observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele. Então, se você localizou o seu vizinho, você está colaborando com Deus para que ele e a sua família não sejam vítimas do mal, para que sejam poupados do transtorno de algo imprevisto. Nós colaboramos com Deus com essas atitudes. E tantas outras, como por exemplo, no desenvolvimento das boas obras. Essas boas obras não são apenas aquelas institucionais, mas quando nós falamos edificando, quando nós não perdemos tempo com inutilidades, com banalidades, com vulgaridades, quando nós tiramos um pouco do nosso tempo para enviarmos uma palestra edificante, enobrecedora, uma mensagem elucidativa, na sustentação da paciência, a pessoa reclama, nossa, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não aguento mais esperar, parece que nada vai melhorar. O que o Senhor nos pede? Confiança. Confiança, e às vezes nós fazemos tanto barulho interior que nós não ouvimos o que Deus está nos revelando naquele momento de crise que todos já tivemos ou, se não tivemos, teremos, porque nenhuma criatura, diz Emmanuel, deixa de passar por crise. E na crise, no momento difícil, os nossos valores espirituais são avaliados. A paciência, a tolerância, a compreensão, o bom ânimo, a determinação, a perseverança, o equilíbrio emocional, a coerência, a postura, a conduta, enfim. Se nós falamos que somos seguidores do Divino Mestre Jesus, porque nos intitulamos cristãos, cadê a nossa parcela de contribuição na obra divina? Porque a nossa parcela de contribuição na obra divina é
buscarmos a internalização, a assimilação, a vivência dos ensinamentos de Jesus. Porque não basta memorizá-los, não basta decorá-los, é preciso vivenciá-los, praticá-los. Não basta ficar repetindo versículos e parábolas, se não sente a essência daqueles ensinamentos. Não basta falar, eu amo o próximo, no entanto persegue, calunia, odeia, faz-lhe o mal. Quando na verdade nós aprendemos a amar os nossos adversários. E este amar aqueles que nós os consideramos adversários é não desejar-lhes o mal, é orar por eles, é perdoar-lhes e fazer-lhes o bem que estiver ao nosso alcance. E para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, muitos irmãos nossos desencarnados que foram espíritas, e é sobre estes que eu quero falar agora, têm conhecimentos que nós estamos aprendendo e que estão lamentando nas regiões inferiores, sofrendo no umbral da consciência, porque sabiam que deviam fazer e não fizeram. Sabiam que deveriam travar a língua para não falar mal dos outros, mas não o fizeram. Que deveriam ser honestos e fiéis, mas não foram. E que deliberadamente negligenciaram, não cumpriram com as obrigações que lhes foram confiadas. Esses espíritas desencarnados, que estão no plano espiritual, lamentando e sofrendo, deixaram as oportunidades passarem. Que sejamos sábios, que fiquemos atentos e que façamos o melhor de nós. Não deixemos para depois, não deixemos para a próxima encarnação. O momento é agora. É trabalharmos no nosso melhoramento espiritual, no nosso aprimoramento íntimo, lutarmos contra as nossas más tendências, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a sensualidade, a preguiça, enfim, tudo aquilo que nos embaraça e que chamamos de vícios morais. Que o Divino Mestre Jesus nos dê forças para que nós sejamos dignos de suas bênçãos. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que um dia possamos dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Muita paz a todos e gratidão.